Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar aqui você hoje, um dia especial. Perdão, mas quero saudar você aqui hoje para neste dia especial que nos reunimos aqui por meio do YouTube para refletirmos a palavra de Deus nesta primeira sexta-feira do mês de fevereiro. É essa no qual, pela Igreja, entregamos ao Sagrado Coração de Jesus. Neste especial, no qual agora, adiante, pelas próximas primeiras sexta-feiras de cada mês, teremos este momento de reflexão especial da palavra. Toda primeira sexta-feira você terá aqui refletindo com a palavra de Deus para e junto no Sagrado Coração de Jesus. E a frase principal do Sagrado Coração de Jesus: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vou colocar a imagem aqui para que possamos, neste dia especial, nos voltarmos e nos prepararmos para bem refletir e para bem celebrar o amor de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao celebrarmos hoje a primeira sexta-feira do mês, não só celebramos o Sagrado Coração de Jesus, mas juntamente, hoje com a liturgia nesta cor vermelha, né? Para quem bem sabe, ou para quem não sabe, né? Mas a liturgia na cor vermelha nos traz o martírio, nos traz o sangue, nos traz o amor. E hoje celebrando São Paulo Miki e companheiros mártires. Paulo Miki, presbítero jesuíta, nasceu por volta de 1560 no Japão e aí foi martirizado, juntamente com outros 25 companheiros, em 1597. Condenados pelo imperador japonês, esses cristãos do alto da cruz cantavam salmos, em meio aos quais ressoaram as palavras de perdão que Paulo dirigiu aos seus algozes. Que o testemunho desses mártires nos anime a vencer os obstáculos da caminhada cristã. E para especial dessa primeira sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, este coração que arde e que acolhe. Você que olha a imagem ao Sagrado Coração de Jesus vê este coração em chamas, este coração que queima de amor por nós. Não é apenas um símbolo de bondade, mas a representação viva de um amor que se entrega sem medidas. Na primeira sexta-feira de fevereiro, somos convidados a olhar para o peito aberto de Cristo e encontrar ali um refúgio para as nossas fadigas. Um convite à reparação, pedir perdão, rezarmos pedindo perdão por aqueles que tantas ofensas cometem contra Jesus. E para aqueles que pedem o perdão, que rezam reparando os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Jesus derrama infinitas graças diante deles. E para consertar com amor aquilo que o egoísmo e a indiferença quebraram, nós entregamos a Jesus nestas primeiras sexta-feiras de cada mês, em intenção de reparação. E principalmente, lembrando daquela frase
no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E juntos com este pensamento, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante de vós, possamos nós nos abrirmos nessa primeira sexta-feira em reparação e em preparação para o tempo quaresmal. E juntos vamos fazer a oração e logo refletir a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração de vosso Filho e inflamai-nos com o seu amor para que, configurados à sua imagem, mereçamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornar para juntos refletirmos e entregarmos este mês ao Sagrado Coração de Jesus. Comecemos antes da reflexão entregando este mês de fevereiro ao Sagrado Coração de Jesus. Você que rezou comigo no domingo já entregou, mas vamos entregar novamente. Sagrado Coração de Jesus, neste mês de fevereiro, eu vos entrego as minhas preocupações, meus planos, minha família. Que teu coração seja minha morada. Ensina-me a amar-te como tu me amas e a perdoar como tu me perdoas. Fazei o meu coração semelhante ao teu. Amém. Caríssimos, nesta, então, primeira sexta-feira, no qual somos convidados por Jesus, no seu Sagrado Coração de Jesus, a também olhar aos mártires, São Paulo, Miki e seus companheiros. Na primeira leitura de Eclesiásticos, capítulo 47, versículos 2 ao 13, como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. E ao olharmos esta primeira leitura, ao qual vamos ver, Davi brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor o Altíssimo e este deu a força a seu braço direito. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Abatendo até hoje o seu poder em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. De todo o coração louva o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder e concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. A primeira leitura no qual nos vai apresentar a figura de Davi. O texto diz que ele, de todo o coração, louva o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Davi não era perfeito, nós bem sabemos. Ele ali, em algumas leituras passadas, vai nos lembrar que ele muito mal fez a muitos. Mas seu coração era segundo de Deus, porque ele sabia reconhecer a grandeza divina.
A lição ao qual nos traz a primeira leitura é que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus começa pelo reconhecimento de que tudo que somos e temos vem do amor criador de Deus, que é a nossa primeira resposta. Tudo aquilo que é, tudo aquilo lá que somos, vem de Deus. Tudo que é graça e tudo que é bom vem de Deus. E muitas vezes, mesmo com tanto erro, com tantas falhas, com tantas idiotices humanas, nós devemos escolher olhar e buscar a Deus. Mesmo com tantas dificuldades, com tantas coisas que nos olhamos e vamos pensar, eu acho que devo desistir. Deus vai nos mostrar, não desista, não, ainda não. Ainda tem muito mais reservado para você lutar. Ainda tem muito mais para você buscar. Eu ainda te dou mais uma chance. E se precisar, 1000 chances te darei. E ao pensar nessa primeira leitura foi isso. Mesmo que muitas vezes caiamos, Deus está ali, nos convidando a levantar. Ele estende as mãos e nos convida a buscá-lo. Sexta-feira não é só a primeira sexta-feira propriamente dito, é do Sagrado Coração de Jesus, mas toda sexta-feira é dedicada à Divina Misericórdia. E ao pensar nisso, estamos olhando para a morte de cruz de Cristo. Cristo que se entrega na cruz por nós. E às vezes eu não citei, mas Davi que cometeu vários erros. O adultério, o assassinato, o orgulho e a negligência. Então, ao olhar tudo isso, mesmo assim, Deus ainda ajudou ele. Muitos ficariam sem entender por que Deus ajudou, mas porque muito mais ele se arrependeu e muito mais ele buscou a conversão e muito mais ele buscou a Deus. Porque é muito comum errarmos, cairmos, mas não é comum querermos levantar. É algo que deveria ser comum, buscarmos a Deus e buscarmos ser renovados e transformados por Ele. E para que isso aconteça, devemos nos entregar a Deus. O testemunho de João Batista e dos mártires japoneses, tanto o Evangelho, e qual vamos ser convidados pelo testemunho dos mártires. O Evangelho narra a morte de João Batista. Ali, aquele momento do martírio de João Batista, quando alguém que não gostava dele e alguém que fez uma promessa que percebeu que poderia dar cagada, mas fez. Prometeu que qualquer coisa seria dada. Qualquer coisa. Isso é perigoso. Qualquer coisa. Cuidado. Cuidado com este pensamento de que qualquer coisa pode ser dada. Eu lembro a frase que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. João Batista que é decapitado, a sua cabeça é cortada e colocada numa bandeja. Por ordem de Herodes, por uma promessa idiota de Herodes. João foi ali o precursor, é aquele que veio para clamar no deserto e apontar os caminhos para a vinda do Senhor. Aquele que apontou ao Senhor. Hoje também, ao celebrarmos eles,
São Paulo Miki, eu não sei como se pronuncia totalmente, seus companheiros, que foram crucificados também por amor a Cristo no Japão. E esta entrega total, tanto de João Batista pela missão que Deus lhe deu, a missão que Cristo recebeu e que realizou, e tanto aos aqueles mártires que morreram no Japão, é o coração de Jesus transpassado na cruz, o coração dos mártires provados pelo fogo, e também de João Batista. Ele nos ensina que o amor de Deus não é apenas um sentimento, mas uma decisão de fidelidade, mesmo nas perseguições. E eu convido isso a olhar a domingo. Domingo era este pensamento, a entrega nas bem-aventuranças, na santidade. E neste contexto, juntando tudo, o Sagrado Coração de Jesus, o martírio de João Batista, São Paulo Miki nos recorda que o coração de Jesus é a fonte de misericórdia, a fonte de amor e a fonte de força para alcançarmos a santidade. Quando o mundo exige que renunciemos à nossa fé ou à nossa ética, é no coração de Cristo que encontramos a coragem para não perder a cabeça diante das tentações do mundo, mantendo-nos fiéis à verdade. E ao pensarmos, Herodes vai ali, morreu. Mas pensando assim, naquele tempo, ele de certo deve ter perdido a cabeça. No sentido figurado, né? No sentido mental. Ele deve ter perdido as ideias de uma coisa que ele fez. Uma promessa tão idiota que ele fez ele entregar a vida de um homem de Deus. Enquanto isso, João Batista, mesmo preso, porque o contexto anterior é a prisão, continua calmo. João Batista não se perde nas idiotices do mundo. E ele é aquele que aprende com este pensamento. Aprendei com o coração manso e humilde de Cristo. Mansidão que não é idiotice. Mansidão que não é como eu poderia dizer, uma servidão tola, mas é uma servidão de amor e de misericórdia. Para finalizar, já um pouco longe demais, a história de São Paulo Miki e seus companheiros é um dos relatos mais históricos da fé da Igreja Católica no Oriente. Eles são conhecidos como os 26 mártires de Nagasaki, e sua festa é celebrada exatamente hoje, dia 6 de janeiro. Aqui estão os pontos principais dessa história que une o Japão ao sacrifício de Cristo. No século XVI, o cristianismo floresce no Japão, após a chegada de São Francisco Xavier. Em pouco tempo, em poucas décadas, havia centenas de milhares de católicos. No entanto, o governante militar Toyotomi Hideyoshi, não sei como se pronuncia, mas eu acredito que seja assim, passou a temer que a religião fosse um instrumento de colonização estrangeira. E em 1596, ele ordenou a prisão dos missionários e líderes cristãos. Mas quem é, neste contexto, os 26 mártires? É uma mistura representativa de toda a igreja. São Paulo Miki, um jesuíta japonês, filho de um capitão samurai e um pregador brilhante.
que estava prestes a ser ordenado sacerdote. Os missionários estrangeiros, 6 franciscanos e 3 jesuítas. Leigos japoneses, 17, entre eles médicos, artesãos e catequistas. As crianças, o que mais comoveu o povo, que foi a presença de jovens, como Luiz Abaraque, de 12 anos, Antônio, de 13 anos, e Thomas Kozak, de 14, que recusaram a liberdade em troca de negar a fé. Recusaram. Para servir de exemplo e intimidar a população, os 26 mártires cristãos tiveram parte de suas orelhas esquerdas cortadas e foram forçados a caminhar por quase 1000 quilômetros de Kyoto a Nagasaki sob o rigor do inverno. Durante o trajeto, eles não lamentavam, pelo contrário, cantavam salmos e hinos de louvor. Ao chegarem na colina de Nishizaka, em Nagasaki, hoje chamada de Monte dos Mártires, encontraram 26 cruzes separadas. Eles foram amarrados e levantados na cruz. E as últimas palavras, mesmo pregado na cruz, Paulo Mick exerceu seu ministério pela última vez. Em seu discurso final, ele declarou: "Eu sou japonês e irmão da Companhia de Jesus. Não cometi nenhum crime. A única razão pelo qual sou condenado na morte é que preguei a doutrina de Cristo. Agradeço a Deus por este benefício. Perdoo o imperador e todos os responsáveis pela minha morte." E estes foram mortos por golpes de lança, enquanto rezavam. E o sangue destes mártires regou a fé no Japão de uma forma única. Após a expulsão pelo imperador, depois deles mortos, de padres, de todos os cristãos, ainda perseveraram na fé escondidos, em segredo, por mais de 200 anos. Sem sacerdotes, batizando seus filhos e transmitindo a oração oralmente. Sem sacerdotes, batizando sem sacerdotes. Eles batizavam seus filhos e transmitiam a oração oralmente, na tradição, até que o país se abre novamente no século XIX. E assim encerramos por hoje esta misericórdia de amor que Jesus nos traz. Esta misericórdia de graça e de grande alegria. Porque é muito mais que uma simplicidade. É uma prova de amor por Cristo. E para encerrarmos, então, deixa eu ver, cadê? Antes de encerrarmos, vamos fazer o ato de consagração. Eu já volto. Voltei! Brincadeiras à parte. Ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Jesus, que revelastes... Vou trazer aqui, né? Ó Jesus, que revelastes os tesouros da bondade de Deus em vosso coração, e em vosso amoroso e terno coração, a vós nos oferecemos e consagramos para pertencer-vos nesta vida e na eternidade. Nossa vontade é pertencer a vós e fazer tudo por vosso amor, renunciando ao que não for do vosso agrado. Ó Sagrado Coração de Jesus, protetor de nossa vida, segurança da nossa salvação, remédio das nossas fragilidades. Reconhecendo-nos pecadores,
nos prostramos diante de vós e adoramos o vosso coração, que tanto amou a humanidade. Ajudai-nos a ser como vós, para que, vivendo no espírito das bem-aventuranças, busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que diante do Sagrado Coração de Jesus, peçamos a bênção de Deus. Pedimos, Senhor, abençoa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Vamos e permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre em nosso meio. Demos graças a Deus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. E até o próximo encontro de fé e de oração. Deus abençoe. Compartilha com quem necessita.